Nem sempre o veneno tem cor, cheiro ou aviso. No Brasil, ele pode estar nas plantas, nos alimentos e silenciosamente dentro de nós. Nos últimos anos, o Brasil se tornou um dos maiores consumidores de agrotóxico do mundo. E isso não é apenas um dado técnico, é uma questão de saúde pública e de justiça social. Mas afinal, o que são os agrotóxicos? Você sabe o que são agrotóxicos? Sim, Você acha que eles fazem mal à saúde? acho que sim, porque A maioria das pessoas ainda associa agrotóxicos apenas ao campo, mas eles chegam à nossa mesa, ao corpo e até à água que bebemos. O veneno está presente, mesmo quando a gente não o vê. De forma simples, os agrotóxicos ou pesticidas são substâncias químicas usadas para matar pragas, ervas e fungos das plantações. Mas, como alerta o Bombardier Dossier de Abrasco, o que se vende como proteção às lavouras acaba se transformando em ameaça à vida. Esses compostos contaminam o solo, a água e os alimentos. O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, da Anvisa, mostrou que boa parte das amostras avaliadas entre 2018 e 2024 continham resíduos e muitas delas acima do limite considerado seguro. Segundo Larissa Lombardi, a diferença entre o Brasil e países europeus não é apenas climático, é político. Muitos agrotóxicos proibidos na União Europeia seguem sendo usados aqui, o que mostra como o risco químico se concentra sobre os países do sul global. Para entendermos melhor o que está por trás dessa lógica que faz o veneno parecer progresso, convidamos a professora e doutora Débora de Luca Chaves Preza, do Instituto de Biologia da UFBA. Ela é bióloga, doutora em saúde pública e há anos pesquisa os efeitos dos agrotóxicos e de outras substâncias tóxicas sobre a saúde humana e ambiental. Primeiro, temos que deixar de pensar no progresso como meta para a qualidade de vida. Por exemplo, se você tem água limpa e de graça, o PIB não computa isso. Mas se você precisa consumir água engarrafada e tratada, o PIB aumenta. Mais do que progresso, dentro da perspectiva positivista, a gente tem que pensar em qualidade de vida a longo prazo, repensar nossos sistemas agroalimentares, o que inclui o modelo agropecuário. O discurso da necessidade de agrotóxicos para alimentar o mundo surgiu na década de 70 e foi fruto de uma política que pretendia incentivar o consumo de agroquímicos no país. E exatamente como você perguntou, foi visto como sinônimo de modernidade, inclusive atrelando o financiamento de lavoura à obrigatoriedade na compra de agrotóxicos. Essa visão se consolidou na população, nas políticas públicas e até na academia. Por exemplo, todo o custo por danos ambientais e na saúde recai sobre a população, uma vez que os agrotóxicos têm isenção e redução de impostos, como o ICMS e o EPI. Ou seja, esses produtos não pagam ICMS e IPI. Dentre os 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 5 são proibidos na União Europeia. E, além disso, outros produtos têm limites residuais em alimentos muitas vezes maior do que os permitidos lá. A exemplo do malation no feijão. O uso extensivo de agrotóxicos não é sustentável, não só porque o maior consumo é para a produção de commodities e não de comida no prato, mas porque a ciência mostra que os sistemas agroecológicos podem alimentar a população, são mais resilientes e são economicamente mais viáveis. Veja o que aconteceu no Paraná, né? O tornado que aconteceu no Paraná. Ele destruiu muitas plantações, mas não afetou vários produtores agroecológicos, porque eles tinham proteção arbórea em torno das lavouras. Felizmente, esse discurso da inevitabilidade do uso de agrotóxicos já está ultrapassado, com a aproximação de muitas comunidades, territórios e universidades com a agroecologia. O fato de você estar me entrevistando sobre o assunto já é um bom sinal.
Você tocou em um ponto muito interessante, que eu imagino que já deve estar sendo discutido dentro da academia. Nós usamos produtos domissanitários e produtos veterinários que, mesmo em doses menores que nos produtos agrícolas, não deixam de causar dano a longo prazo, porque os princípios ativos estão lá. Você pode até não ter efeitos agudos pelo uso desses produtos, mas a longo prazo eles podem causar danos sistêmicos no organismo. Pois mesmo que os fabricantes digam que os produtos só ficam na pele do animal, que se aderem à gordura, esses produtos acabam chegando na circulação sanguínea. Recentemente, após milhares de mortes causadas por uma coleira com 2 princípios ativos, um do grupo dos neonicotinoides e outro dos piretroides, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, não conseguiu chegar a uma conclusão que propiciasse a proibição do seu uso, mas afirmou em relatório que, em relação a outros danos, como danos neurológicos, a remoção da coleira pareceu aliviar os sintomas e a reaplicação da coleira coincidiu com uma reincidência dos sintomas. Mas até essa decisão da EPA foi questionada no Congresso americano, ou seja, ela não proibiu lá a coleira à base desses 2 produtos, mas houve uma discussão posterior e eu acho que isso ainda está sendo discutido lá. Já as coleiras contendo Propoxur tiveram a venda proibida desde 2016 nos Estados Unidos, sendo que nós encontramos no mercado brasileiro essas coleiras. Eu já vi caso de cão que começou a perder a coordenação motora e ficou com sequela neurológica por semanas por conta da coleira com Propoxur. Nem todo tutor de pet vai ter o discernimento de fazer a relação de causa e efeito, e o socorro pode ser tardio. Com relação à exposição, a nossa maior exposição a esses produtos veterinários é por via dérmica, né? E é difícil de mencionar seus efeitos a longo prazo, principalmente em crianças. Veja, inclusive, que a proibição do Propoxur nos Estados Unidos se deveu mais à preocupação com as crianças. Se você prestar atenção nos rótulos e bulas dessas coleiras, você percebe que faltam informações ou a propaganda veiculada não condiz com os cuidados prescritos. Por exemplo, você vê os donos colocando a coleira sem luva nas propagandas, mas a bula diz para usar luva no manuseio. E olha que eu só estou falando das coleiras, né? Mas existem outros produtos vendidos livremente, como os produtos para banho. Antes de cursar disciplinas como NEV 24 com o professor Roberto Frank e a ACCS 1077, IOC 77 com a professora Débora Prez no Instituto de Biologia, eu achava que eu sabia o que era agrotóxico. Mas era um saber muito superficial, sabe? Eu sabia que fazia mal e que algumas doenças já estão sendo associadas ao seu uso, como câncer no fígado, no pulmão, entre outras doenças. Mas eu não tinha a dimensão do quanto isso já estava perto da gente. E conforme eu fui estudando, né, eu percebi que isso estava muito presente no nosso cotidiano. Eu descobri, por exemplo, que alimentos como a melancia, o pimentão, estão dentre os mais contaminados. E eu pensava que aquela casca grossa da melancia meio que protegia ela. Eu também percebi que eu compartilhava de um imaginário muito comum, de que plantar sem agrotóxico é muito mais difícil, que a plantação não vinga e que por isso os orgânicos são tão mais caros. Mas isso mudou completamente quando eu conheci a fazenda Recanto da Preguiça, do André, e lá ele trabalha com agrofloresta. Sem usar nenhum tipo de agrotóxico, é um manejo extremamente cuidadoso, interessante, e o resultado é incrível. Uma floresta viva, cheia de árvores frutíferas diferentes, abelhas, e um sustento digno e suficiente para ele e para toda a sua família e pessoas ali nos arredores. Ver aquilo foi um choque, porque me fez entender que o uso dos agrotóxicos não é uma necessidade, mas uma imposição social, econômica e política. Uma imposição tão bem feita e bem estruturada que fez até a gente, que é inserido no meio acadêmico, acreditar que sem o veneno não há produção. Mas assim, e ver isso de perto,
muda completamente a forma como a gente entende o alimento, a natureza e o próprio ato de consumir, né? E eu quis trazer esse depoimento justamente para mostrar como a educação sobre os agrotóxicos é extremamente essencial. Porque é a partir do conhecimento, do estudo, que a gente começa a abrir os olhos e a questionar o que a gente consome e principalmente buscar alternativas, seja tentando se esquivar desses venenos no dia a dia, seja lutando coletivamente pela diminuição do seu uso nas plantações. Diante de tantos impactos causados pelos agrotóxicos na saúde e no meio ambiente, é fundamental buscarmos alternativas sustentáveis, que respeitem a natureza e valorizem a ciência. Na Universidade Federal da Bahia, a professora Zenis Novaes, do Instituto de Química, desenvolveu a compostagem acelerada, que é uma tecnologia inovadora que transforma restos de alimentos em um adubo natural de alta qualidade em apenas 15 dias, um processo que normalmente levaria mais de 4 meses. A compostagem ela utiliza restos de comidas de todos os tipos, desde frutas, feijões, verduras e até acarajé, mostrando que tudo pode ser reaproveitado de forma inteligente e sustentável. Esse processo não apenas reaproveita os resíduos, como também reduz a necessidade de produtos químicos na agricultura, ajudando a diminuir o uso de agrotóxicos e a restaurar a fertilidade natural do solo. Eu fui aluna da CCS, a Compostagem e a Prática da Sustentabilidade, coordenada pela professora Zeines, e a experiência foi incrível. Tivemos a oportunidade de visitar escolas, a Feira de São Joaquim, levando educação ambiental e mostrando na prática como os resíduos podem virar vida. O projeto também já está implementado no Shopping Barra, e o fertilizante produzido é ofertado para a UFBA, ajudando a nutrir as plantas e reaproveitando os restos de comida do restaurante universitário.